de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, vamos ler até o verso de número 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos mais um momento, vamos orar. Graças te damos porque podemos nos dirigir ao Senhor como Pai, como nosso Pai. Obrigado por teu tão grande amor, obrigado pela tua palavra, obrigado por haver enviado Jesus, o teu Filho, para nos salvar e nos resgatar, Senhor. Nessa manhã, quando nós celebramos o Dia dos Pais, nós nos voltamos principalmente ao Senhor, o nosso Pai eterno, perfeito, cheio de amor, de graça, de compaixão, de bondade, de cuidado, que nunca nos deixa e nos abandona. Te adoramos, Pai. Enquanto vamos compartilhar a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão das verdades que o Senhor quer transmitir a nós como Teus filhos nessa manhã. E que saiamos daqui nessa manhã com o nosso relacionamento com o Pai Celeste mais fortalecido, mais profundo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Amados, a oração do Pai Nosso é um dos textos mais traduzidos da história da humanidade. Esse texto já foi traduzido para mais de 2.500 línguas, incluindo a versão da língua de sinais. Foi já traduzido no código Morse e até mesmo para línguas que já estão mortas ou que são pouco documentadas. Essa oração, ela impacta 7,45 bilhões de usuários de línguas e tem traduções que estão em progresso para 3.526 idiomas. Olha o impacto da oração do Pai Nosso. Nós até cantamos aqui, né? Um dos cânticos foi sobre essa oração. Sabe, amados, eu já ouvi muitas pregações sobre o Pai Nosso. Eu mesmo já preguei muitas vezes sobre esse texto. Há muitos livros que foram escritos abordando essa oração. Mas nessa semana, quando eu buscava uma direção do Senhor sobre o que pregar nesse Dia dos Pais, o Espírito Santo me levou a um olhar diferente, que eu nunca tinha pensado antes sobre essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E ao ensinar os discípulos a orar, se referindo a Deus como Pai, Jesus estava quebrando um grande paradigma, porque até então os judeus se referiam a Deus por diferentes nomes ou títulos, como Elohim, que é Deus, ou Adonai, ou Altíssimo, e tantos outros nomes, Senhor. Mas não era comum o judeu se referir a Deus como Pai. E diante do pedido dos discípulos, Jesus então os ensina a se referir a Deus como Pai. E não apenas se referir a Deus como Pai, mas a se relacionar com Deus como filhos de Deus. Ou seja, através dessa oração, Jesus os leva a se voltarem a Deus como filhos. E filhos sempre têm expectativas que são legítimas em relação ao Pai. A um Pai amoroso, justo e íntegro. Então, assim, inspirados nessa oração do Pai Nosso, inspirados na paternidade perfeita de Deus, como pais terrenos, nós podemos saber o que um pai, olhando por exemplo o nosso Pai Celeste, o que um pai deveria prover a seus filhos. Eu gostaria de, nessa manhã, me voltar para os pais aqui presentes, para os pais que nos acompanham nessa transmissão, e que a gente possa pensar como é um pai que agrada o coração de Deus.
olhando para o exemplo de Deus como pai. O que um pai deveria prover aos seus filhos. Então esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. O que os filhos esperam do pai. Portanto, não sei qual foi a sua experiência com relação ao seu pai terreno. Talvez você cresceu num lar com um pai ausente. Talvez você não conheceu o seu pai. Ou talvez você viu o seu pai em algum momento da sua convivência familiar sair de casa. Talvez você experimentou a tristeza, a dura realidade de um divórcio. Eu não sei qual foi a sua situação, talvez os traumas, as marcas que ficaram no seu coração dessa relação sua com o seu pai. Mas você pode escolher no dia de hoje ser um pai que inspira, ser alguém que reflete a paternidade do nosso Pai Celeste. E para isso, o que os filhos devem esperar de mim e de você como pai? Então, olhando aí para essa oração do Pai Nosso, a gente aprende algumas coisas que deve ser um modelo de pai. Primeira coisa que a gente aprende aqui é sobre a presença do Pai. Veja aí comigo o versículo 9, quando Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Isso aqui, queridos, fala de presença, fala de uma constante atenção, fala da segurança e da certeza de saber onde o Pai está. É muito difícil para um filho que cresce numa realidade que não sabe onde está o pai, que chama pelo pai, que pede pelo pai e não tem ideia de onde está o pai. O Salmo 14, verso 2 diz: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, alguém que busque a Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que o Senhor é um pai que está constantemente atento a mim e a você. É um pai que está em todo tempo vigilante acerca dos seus filhos. Que coisa boa! Você se alegra com isso? De saber que em todo momento o Pai Celestial está cuidando e olhando por você. Isso deve nos inspirar como pais também termos uma atitude de estarmos sempre pensando, atentos, cuidando dos nossos filhos. Então Deus espera que os seus filhos o busquem e entendam a sua vontade. Queridos, filhos de pais ausentes são inseguros e desprovidos da referência e do impacto que a presença do pai causa em sua formação. Na verdade, nós vivemos uma crise de ausência paterna em função de divórcios, ou em função de ambições pessoais dos pais que escolhem sacrificar, estar presente na vida dos filhos, em detrimento de suas carreiras. E sabe o que a ausência do pai geralmente provoca no coração dos filhos? Um profundo vácuo emocional. É isso que fica na alma dos filhos. Segunda coisa que a gente aprende aqui, com esse texto, na oração do Pai Nosso, é que o pai deve ser alguém íntegro. Veja ainda o versículo 9 de Mateus 6, diz: santificado seja o teu nome. Isso fala de uma reputação íntegra, honesta, sem mácula, sem mancha. Jesus está nos ensinando a olhar para o Pai e reconhecer que esse Pai é santo. Não há defeito, não há impureza, não há desonestidade, não há engano, não há mentira nele. Ele é santo. Então, quando nós olhamos para a figura do Pai Nosso, santo, nós devemos nos espelhar e pensar que, como pais, nós devemos ser honestos, íntegros, saber que o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas decisões como pai irão testemunhar aos meus filhos se o meu nome é bem falado, é louvado como alguém que é íntegro, honesto, que cultiva uma vida santa e piedosa. Que exemplo você tem sido para os seus filhos? Tito capítulo 2, versos 7 e 8,
A palavra de Deus nos exorta a sermos cuidadosos quanto ao nosso testemunho, quanto àquilo que estamos transmitindo, quanto a que imagem, que reputação nós estamos deixando diante da sociedade. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Sabe, amados, filhos de pais que não têm um compromisso com a integridade, ou serão filhos que sentem muita vergonha e medo, ou serão filhos que vão reproduzir aquele padrão de desonestidade, de falta de integridade que viram no pai. Isso é algo muito sério. Então o fato de nós olharmos para Deus e declararmos: Pai nosso, o Senhor é santo, deve me levar a refletir como pai e dizer: eu preciso viver de uma forma santa. Aliás, a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Outra coisa que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, nessa reflexão do que é ser um pai, segundo o coração de Deus, é a questão da liderança. Um pai, segundo o coração de Deus, é um líder. Veja comigo aí o verso 10. A oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso fala de governo, porque a palavra reino aqui é a palavra grega basileia, que significa governo. Venha o teu governo. Quando a gente diz venha o teu reino, a gente está dizendo não é que vai descer um castelo do céu, como aquele castelo da Disney, né? E a gente pensa que ali vai ter um rei sentado no trono naquele castelo. Não, quando a gente ora e diz Senhor, venha o teu reino, a gente está chamando o governo de Deus. Então ser pai é exercer uma liderança segundo o coração de Deus. Deus estabeleceu o homem como cabeça da família, como aquele que é responsável por liderar os filhos, não de uma forma tirana, mas com responsabilidade e amor, liderá-los no caminho que os conduzirá a uma vida de plenitude. Esse é o meu papel como pai e o seu papel. Olhando para Deus, é isso que Ele faz com seus filhos. Através do seu governo, através da sua liderança, Ele nos guia no caminho reto que vai nos levar a dias felizes. E esse é o nosso papel como pai. Provérbios capítulo 3, verso 1. Nós vemos aqui um pai falando para um filho, exatamente nesses termos: filho meu, não te esqueças da minha lei. Aqui um pai que governa é um pai que estabelece limites, que estabelece regras, que estabelece princípios. Ele diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te prolongarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Um pai que não tem compromisso de liderar os seus filhos, de exercer uma liderança, um pai que é fraco na liderança, ele vai trazer prejuízo aos filhos. Filhos desprovidos da liderança paterna ficam desorientados e tendem para a anarquia e desordem, e acabam crescendo sem um referencial de leis e regras que regem as relações interpessoais, assim também como rege a nossa relação com Deus. Se um filho não sabe respeitar o pai que exerce sobre ele a liderança, esse filho não vai respeitar a Deus, esse filho não vai respeitar as outras pessoas. Então é nossa responsabilidade como pai ensinar a criança no caminho que deve andar, exercer a disciplina, exercer a instrução, governá-los. É disso que fala também a oração do Pai Nosso. E aprendemos também nessa oração sobre a questão de um pai provedor. Esse é o quarto ponto que nós aprendemos, sobre a provisão, versículo 11. A oração vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Querido, isso aqui está falando do compromisso, da responsabilidade do pai de prover para as necessidades dos filhos, para as necessidades, não para os caprichos. Jesus é aquele que vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 8, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. O pai que se importa com os filhos, o pai que está atento, o pai que olha constantemente para os filhos, o pai que é cuidadoso, zeloso, esse pai, ele conhece a necessidade dos filhos.
Antes que o próprio filho perceba a sua necessidade de algo, o pai já percebeu e está provendo para a necessidade daquele filho. E é isso que o nosso Deus faz conosco. Às vezes você nem sabe de algo que está precisando e Ele já está provendo, porque Ele é um pai cuidadoso. Muitas vezes nós confundimos essa dinâmica aqui do Deus da provisão e passamos a ter uma postura de sanguessuga, de exigir, de querer que o Senhor satisfaça todas as nossas vontades. E Deus não faz isso porque senão Ele vai criar filhos mimados. E filhos mimados são filhos manipuladores, são filhos que fazem birra, são filhos que estão acostumados a responder só mediante o recebimento de algum benefício. Deus não tem compromisso em formar filhos mimados, mas Ele sim é um pai responsável, que supre cada uma das nossas necessidades. É Ele que diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. É o pai que vai dizer, é o Senhor Jesus que vai nos ensinar, dizendo, ora, se vocês que são pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedirem. Então, queridos, filhos de pais que não são provedores, sofrem necessidade e carestia, acabam desenvolvendo um sentimento de constante insegurança, e vão crescer tendo dificuldade de confiar no Deus provedor, porque durante a sua vida, aquilo que era necessário, aquilo que era básico, que era fundamental para eles, não lhes foi suprido. Então nós como pais, precisamos trabalhar duro, precisamos nos esforçar, precisamos nos sacrificar para suprir as necessidades dos nossos filhos. Isso faz parte do caráter paterno. Mas nós aprendemos também com a oração do Pai Nosso sobre a misericórdia e a justiça. Essas também são características de um pai segundo o coração de Deus. Veja aí comigo o verso de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós encontramos a expectativa de receber o perdão do pai, bem como o dever de perdoar o próximo. Qual filho não cometeu um erro? Qual filho não fez algo que não era da vontade do pai? Quantas vezes nós erramos, e como é importante saber que podemos nos arrepender, sinceramente nos voltar ao Pai e dizer, Pai, me perdoe, eu errei, me ajuda, eu quero viver fazendo aquilo que agrada o Senhor. Nós temos aqui na oração do Pai Nosso esse padrão de um Pai misericordioso que está pronto a perdoar. Aliás, há essa promessa que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Pai Celeste, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bom ter um Pai assim. Que bom que o nosso Pai não é aquela figura que está com um porrete na mão esperando para nos machucar diante dos nossos erros. Mas Ele é um Pai compassivo, misericordioso, que diante de um coração verdadeiramente arrependido, quebrantado, humilde, está pronto para estender o perdão. É o Salmo 103, 13 que diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós não somos perfeitos, nenhum filho é perfeito, mas como pais precisamos estar prontos, não para afastar os nossos filhos, não para rejeitá-los, mas para perdoá-los e ensiná-los o caminho reto. E nessa questão do perdão, nós encontramos o princípio da justiça, porque o Pai nos ensina que assim como Ele nos perdoa, Ele espera que também nós aprendamos a ser compassivos e a perdoar uns aos outros. Por isso, Ele vai dizer nos versículos 14 e 15 de Mateus 6, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, nós vemos aqui a justiça de Deus, porque Ele estabelece um parâmetro, uma condicionante. Se você não perdoar, tampouco você será perdoado. A medida que você usar, será usada contra você.
Então Deus está dizendo, assim como eu perdoei vocês, estejam prontos a perdoar aqueles que lhe ofenderam. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de amargura, com doenças emocionais pela falta de perdão. Muitas pessoas querem desfrutar o perdão de Deus, mas não estão dispostos a perdoar aqueles que os ofenderam. E não espere receber o perdão do Pai se você não estiver também pronto a perdoar os seus filhos e a perdoar uns aos outros. Então o pai deve estar pronto para perdoar os filhos diante de um arrependimento sincero. Filhos que crescem sem experimentar perdão e misericórdia do pai se tornarão pessoas amarguradas e vingativas. Talvez você já encontrou, talvez você conhece alguém que é extremamente amargurado, alguém que é vingativo, alguém que abre os lábios para dizer: eu não perdoo aquela ofensa que me foi feita. Eu não esqueço daquilo que aquela pessoa me fez. A pessoa guarda o rancor, guarda a ferida. Por que ele se tornou vingativo, ressentido, amargurado? Porque ele não aprendeu a perdoar assim como ele recebeu o perdão de Deus. Talvez ele teve um pai que não o perdoava, talvez ele teve um pai que foi duro, que foi amargo com ele. Talvez ele teve um pai que não lhe estendia perdão diante das suas falhas, e ele cresceu sendo machucado, com aquele sentimento de reprovação contínua. Mas os pais precisam ter sempre a postura daquele pai do filho pródigo, que mesmo diante das escolhas tão infelizes que ele fez, quando ele cai em si, volta para a casa do pai, com um discurso ensaiado, dizendo: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem atenta porque ele fala, mas lança os braços sobre o seu pescoço, o abraça, o beija, e dá uma ordem: tragam depressa o anel, porque ele é o meu filho. Põe nos pés dele a sandália, e vistam ele com a melhor roupa, e matem o novilho cevado, porque nós vamos celebrar. Essa é a figura de um pai de amor, que perdoa. Graças a Deus. Aprendemos ainda que um pai segundo o coração de Deus é um pai comprometido com a proteção dos filhos. Veja comigo o verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós vemos aqui, queridos, uma súplica por proteção. Jesus nos ensina a orar ao nosso Pai Celeste, dizendo: Senhor, nos proteja. Não nos deixe cair em tentação. Senhor, nos livre do mal. É legítimo filhos buscarem a proteção, pedirem a ajuda do pai. Então, filhos são constantemente atacados pelas sutis armadilhas do mal. E é o pai quem tem a atribuição de proteger e lutar pelos filhos. E ele faz isso principalmente através da instrução, do conselho e da disciplina. Provérbios capítulo 1, verso 15, aqui nós vemos um pai dando instruções a um filho para que se afaste das armadilhas, do caminho mau, do convite daqueles que vão por veredas de injustiça, de impiedade, de violência. E esse pai vai dizer a esse filho: meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique longe os seus pés das veredas deles. Então, amados, quando nós temos pais que são omissos em livrar os filhos, através do ensino, do conselho, da disciplina, esses filhos vão cair em armadilhas e vão sofrer muitos danos, porque os pais foram negligentes quanto à proteção dos filhos. Olha quanta coisa linda! Você já tinha pensado no Pai Nosso sobre esses princípios de ser um pai? Um pai presente, um pai íntegro, um pai que lidera, um pai que provê, um pai que é misericordioso e justo, e um pai que é protetor. Mas a oração não termina aí. O sétimo ponto que nós aprendemos aqui, agora invertendo a equação aqui, né? Nós aprendemos até agora o que os filhos esperam do pai. Tudo isso: proteção, integridade, presença, misericórdia, amor, cuidado. Mas agora, nesse sétimo ponto, nós aprendemos o que o pai espera dos filhos.
Porque a oração do Pai Nosso, ela vai encerrar, ela vai ser concluída ali no verso 13, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa palavrinha pois significa uma conclusão, uma justificativa. Essa é a razão pela qual nós estamos pedindo tudo isso. Então Jesus está nos ensinando a orar, dizendo assim: olha, nós estamos te pedindo tudo isso, Pai Celeste, porque nós sabemos, porque nós reconhecemos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, depois de apresentadas todas as expectativas que os filhos têm de um pai, a oração se finda com o que é esperado dos filhos em relação ao pai. É esperado dos filhos que, em primeiro lugar, os filhos reconheçam a autoridade do pai. Pois teu é o reino, ou seja, pois teu é o governo. Nós vivemos uma geração que os filhos não respeitam, não reconhecem mais a autoridade do pai. Que os filhos tratam o pai, se referem ao pai, se dirigem ao pai de uma forma irreverente, com um linguajar irreverente, com comportamentos desrespeitosos, como se o pai fosse uma pessoa qualquer, como se fosse um colega da classe, da escola, como se fosse um amigo da rua. O pai é uma pessoa constituída por Deus e que tem autoridade. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos como filhos a reconhecer a autoridade que é devida ao Pai. Se você não reconhece a autoridade do seu Pai aqui na terra, tampouco você vai reconhecer a autoridade do Pai Celeste. É esperado de nós, filhos também, que nós reconheçamos, que nós temamos o seu poder, pois teu é o reino, teu é o poder. É preciso que a gente saiba que o nosso Pai é poderoso, e esse poder implica o poder de nos disciplinar, de nos corrigir, o poder de trazer sobre nós alguma dor para nos levar de volta ao caminho. Nós precisamos ter esse temor, não pavor, mas um temor, a reverência, o respeito, saber que diante de uma escolha deliberada, de seguir o caminho mau, de fazer o que é errado, haverá consequências, e Deus, por ser um Pai justo, e que quer o nosso bem, não vai se omitir de nos disciplinar. Então nós precisamos reconhecer isso, porque isso traz um freio em nossa vida. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor nos livra de pecar. É o temor do Senhor. A pessoa que vive sem o temor do Senhor, ela se entrega a todo tipo de pecado. Ela faz concessões, ela mente, ela engana. Ela escolhe fazer coisas sutis e erradas, porque ela não tem o temor. Porque ela pensa: ninguém está vendo, ninguém vai saber do que eu estou fazendo, mas há um Deus no céu que diz a palavra que olha para os filhos dos homens e sabe tudo que nós estamos fazendo. Então meu coração precisa ter esse temor, eu preciso reconhecer que há um Pai que me disciplina. E é esperado também de mim como filho, de você, que os filhos deem a honra devida ao Pai. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Os filhos precisam honrar os pais. Isso não é uma sugestão bíblica, é um mandamento. Honrar os pais significa tratá-los com a mais alta dignidade, com mais alto respeito. Valor significa valorizar, ter em autoestima. Esse é o significado de honrar. Isso deve ser feito não apenas em dias especiais como o dia de hoje, o dia dos pais. Hoje eu fui agraciado com um café na cama, uma bandeja recheada. E fiquei muito feliz. Mas a honra ao pai não pode acontecer só no dia dos pais, só em datas especiais, só em momentos que lembram que a pessoa é pai. O pai deve ser honrado todos os dias, em todo momento. Nós, como filhos, devemos pensar nos nossos pais. E olha, a honra ao seu pai não é condicionada a se o seu pai fez algo de bom ou não por você. A obediência, sim, é condicionada a isso.
Porque se o seu pai mandar você fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus, você não deve obedecê-lo. Você deve obedecer antes ao nosso Pai Celestial. Mas a honra é incondicional. Deus não nos manda honrar o nosso pai somente se ele nos fizer algo de bom. Aliás, o mandamento de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra aqui um primeiro mandamento com promessa. Honra, não é uma sugestão, queridos. É uma ordem. Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor. E essa promessa para aqueles que cumprem esse mandamento é para que você tenha uma vida longa, os teus dias sejam prolongados. E para que você desfrute de prosperidade na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, filhos que não reconhecem a autoridade, que não honram, que não respeitam, que não têm o temor ao Pai, que não temem o seu poder, que não dão a devida honra ao Pai, são filhos fadados a não prosperar na vida e, pior ainda, a ter a sua vida abreviada. Porque se o fato de você honrar o Pai vai prolongar os teus dias, quando você desonra o seu pai, você está encurtando a sua vida. Você vai perder, você vai morrer de forma precoce. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Olha, irmãos, quanta riqueza na oração do Pai Nosso. Como essa oração nos ensina a sermos pais que glorificam a Deus. Como essa oração é um modelo perfeito do que é ser um pai. Se você nunca foi para uma escola, recebeu um curso, um treinamento de como ser pai, que eu acredito que ninguém aqui foi, pois bem, a palavra de Deus tem aqui, um guia completo. Se você precisa aprender, se você está aqui jovem, você ainda não tem filhos, você vai se casar, vai ter filhos, e você está pensando, como que eu posso ser um bom pai? Está aqui na oração do Pai Nosso, tem um mapa para você ser um pai inspirado no exemplo do nosso Pai Celeste. E aqui também tem as orientações para nós como filhos, tanto o que nós podemos esperar do nosso Pai, como que o nosso Pai terreno, bem como o nosso Pai Celeste espera de nós. Quanta riqueza, não é? Então aproveite o dia de hoje, o dia dos pais, e tome uma decisão. Saia daqui nessa manhã determinado a realinhar a sua atitude para com o seu pai. E a alinhar a sua atitude como pai para com seus filhos, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, inspirados nessa oração do Pai Nosso. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos repetir essa oração juntos mais uma vez. Eu sei que todos vocês sabem essa oração de cor, memorizados aí na sua mente. Vamos repetir então. Vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensino tão profundo, tão claro, tão prático, que nos apresenta esse mapa para sermos pais, inspirados no exemplo do Senhor como Pai Celeste. Senhor, queremos ser esse exemplo de pai e inspirar outros, Pai, vivendo nessa sociedade de uma forma que o Senhor seja exaltado através do nosso exemplo de pai. Senhor, e também queremos como filhos corresponder
aquilo que a tua palavra nos ensina, tanto as expectativas que são legítimas, quanto ao nosso dever como filhos, em relação ao nosso Pai terreno e em relação ao nosso Pai celeste. Muito obrigado pelo ensino da tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos, principalmente pelo Pai de amor, perfeito, justo, íntegro, protetor, provedor, presente, misericordioso, compassivo, que o Senhor é. O Senhor é santo, justo e maravilhoso. Receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor em nome de Jesus. Você pode aplaudir o seu Pai Celeste, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus.